A paz do Senhor, amados. Vocês estão bem? É uma honra estar aqui presente, ter recebido esse convite do pastor Humberto. E eu já quero agradecer, porque eu vejo que existe uma geração que tem se levantado aí no mundo, que está perdida e está precisando de ajuda, está precisando de socorro. Mas também tem uma geração se levantando. Uma geração se levantando, de jovens que estão dispostos a abrir mão de suas vidas para que o nome de Jesus seja pregado. Jovens que estão dispostos a se inconformar com o mundo e se inconformar com o que está acontecendo aí nessa geração. E eu creio que mais jovens assim vão se levantar. Então, antes de tudo, eu quero que você fique de pé. Eu vou precisar do tangedor aqui. Uma prática que tem aqui no Verbo da Vida que eu amo demais é a prática de sempre a gente começar o nosso culto rendendo ações de graças ao Senhor. E eu quero começar um culto sobre ações de graças, a gente praticando um pouco as ações de graças ao Senhor. A gente não foi chamado apenas para falar obrigado Jesus de vez em quando, mas para viver uma vida de ações de graças rendidas ao Pai em todos os momentos. Então, por favor, feche seus olhos, vamos erguer nossas vozes com um clamor santo, agradecendo ao Senhor por esse dia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por podermos estar aqui presentes na Tua presença, Pai. Obrigado por mais uma vez podermos estar ouvindo a Tua palavra, aprendendo de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por não estarmos sozinhos, por sermos filhos Teus. Obrigado não só pela salvação, mas por o Senhor nos levar para a santificação. Obrigado, Senhor Jesus, por corações atentos, dispostos a ouvir a Tua voz. Obrigado pelo mover do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque não vai ser eu falando aqui, mas que seja o Teu poder mesmo fluindo. Eu preparei coisas, eu preparei uma ministração aqui, mas se o Teu mover me direcionar para outro lugar, eu estou totalmente aberto, Pai, para que o Senhor possa tocar o coração dos meus irmãos. Obrigado, Senhor Jesus. Somos eternamente gratos a Ti e estamos aqui totalmente abertos para nos entregar a Ti completamente, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Para quem não me conhece, sou Thiago Sassin, como o pastor me apresentou, sou filho do pastor Felipe Sá, da irmã Ione, e atualmente eu já tenho uma jornada aí de igreja, de 15 anos de igreja, mas eu gosto de falar que eu fui 15 anos crente e 4 anos sendo cristão, verdadeiramente fiel a Deus, porque crente até os demônios são, eles creem e tremem na presença de Deus, e muitas vezes nós não temos nos posicionado com temor correto diante da presença de Deus. Muitas vezes, por nós estarmos no ambiente de igreja, todos os dias, no mesmo lugar, ouvindo as mesmas palavras, nós levamos para um lugar de comodidade, um comodismo em relação às coisas que são santas, e esquecemos que o que Deus tem para nós é sobrenatural, não importa quantas vezes você escute. E muitas vezes você está precisando escutar mais vezes, porque você não tem dado a atenção necessária e devida para aquilo que Deus está falando para você. Então, falar sobre ações de graças pode parecer algo normal, algo cotidiano, mas eu quero falar para você abrir seu coração. Porque não é sobre mim, um jovem de 22 anos que não é casado, que não tem um relacionamento, que vai pregar para vocês. Não é sobre isso. É sobre o Deus que está acima de todas as coisas e vai usar um instrumento independentemente de quem esteja aqui. Então abra seu coração, porque Deus ele pode trazer respostas hoje que você está esperando há muito tempo. E eu creio muito nisso. Deus ele vai responder de acordo com a demanda e expectativa que você coloca. E eu creio que hoje é uma noite sobrenatural. Eu creio que hoje é uma noite que vai transformar sua trajetória, porque as ações de graças não são algo normal, mas são uma chave poderosa que vai transformar a minha vida e a sua vida. Enquanto eu estava estudando sobre isso, eu percebi que existem muitas tecnicidades que a gente pode falar aqui. Tantas características da gratidão que podem tocar as nossas vidas, mas não existe uma característica melhor do que aquela de contemplar ao Senhor, do que aquela de perceber que Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, tão eterno, incrível, e Ele decidiu habitar dentro de nós. Eu não vejo como a gente pode andar em murmuração quando a gente já tem o grande Deus habitando em nós. Porque o Deus que poderia ter simplesmente nos salvado já é o suficiente a salvação. Ele decidiu andar do nosso lado e nos ensinar a sermos como Ele. Que coisa maravilhosa. E eu quero começar essa ministração. Quero que você se prepare, porque eu apanhei. E eu espero que Deus fale aos seus corações, tanto quanto Ele tem falado com o meu. Lá em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, fala assim, você pode abrir comigo, vou acompanhar aqui. Fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também destes. Tenho uma pergunta para você. Qual é, atualmente, o seu maior pedido a Deus? Uma bênção, um carro, uma cura, um apartamento, um aumento salarial, uma mudança de trabalho, de emprego talvez, uma esposa, um marido, no meu caso uma namorada. O que é que vocês têm pedido a Deus? Qual o desejo do coração de vocês? Você pegou, segura aí esse pensamento. Agora eu quero que vocês pensem numa pessoa que machucou vocês. Uma pessoa que foi rude, uma pessoa que talvez abusou de você quando era pequeno, uma pessoa que foi difícil você perdoar, ou talvez até hoje você está trabalhando isso no seu coração. Pensou essa pessoa? Agora imagine essa pessoa abençoada, recebendo aquilo que você tanto quer. Essa pessoa sendo honrada e exaltada no seu lugar. Essa pessoa talvez no trabalho, aquela pessoa que não faz nada, que você fica com toda a culpa, ela recebendo um elogio na frente de todo mundo, dos seus colegas, pelo chefe. Ou talvez aquele irmão que você acha tão pequeno, tão inferior, tão novo na fé, sendo chamado para ministrar, ou talvez entrando numa liderança. Como fica o seu coração? Qual é o sentimento que vem? Qual é o sentimento que bate? Deveria ser eu? Ele não é tudo isso? Uma frustração? Uma injustiça santa, que você fica inconformado? Qual é o sentimento humano natural que aparece? E qual é o sentimento que você tem alimentado quando isso acontece? Você bate de frente e fala, glória a Deus por ele, que ele seja abençoado, que seja um momento incrível na vida dele, que ele possa crescer mais e mais, ou você, a partir do momento que você tem uma oportunidade, você vira para um colega de trabalho e fala, mas ele não é tudo isso. Por que não conseguimos ser gratos pela vitória do nosso irmão? E eu sei que quando a gente fala sobre gratidão, a gente geralmente agradece pelas coisas que Deus faz a nós. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Obrigado, Jesus, pela minha cura. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas e na do meu irmão? Gratidão não é apenas algo que nós fazemos, é um estilo de vida. Gratidão não é algo que nós apenas esbanjamos e falamos para as pessoas. Muitas pessoas, quando encontram um tema como esse e têm uma vida de oração e sempre agradecem a Deus pelo seu alimento ou nos cultos, elas falam, eu não preciso ouvir sobre isso, eu já estou forte nisso. Mas será que você está realmente forte na gratidão bíblica? Porque existe uma coisa que se confunde com gratidão, que é a boa educação. Alguém tem uma caneta aí para me emprestar? Uma caneta? Muito obrigado, pastor, pela caneta. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Isso é gratidão ou é boa educação? Boa educação. Por quê? Eu não preciso da caneta agora. Essa caneta não vai ser usada, não vai ser útil para a minha vida. No meu coração, eu não vejo a importância dessa caneta. Só falar com gestos e boas frases não necessariamente significa que você tem um coração grato. Como você pode dizer que você é grato por ter filhos maravilhosos, agradecer a Deus, Deus, obrigado pelos meus filhos, e no seu dia a dia, você xingar, dizer que ele não vai ser nada, dizer que ele não tem futuro, ficar reclamando porque ele nasceu? Como você pode dizer que você é grato pela esposa que Deus te deu, ou pelo marido que você deu, se toda vez que você vai para a praia, você não consegue desviar os olhares das outras pessoas, das outras tentações? Você pode levar um buquê para sua esposa e falar, amor, eu te amo tanto, nosso aniversário, que Deus, nossa, é maravilhoso esse relacionamento. Mas se você sair e trair ela, isso é gratidão? Onde está o seu coração? Porque se a sua gratidão é resumida em palavras e gestos, ela não para de uma polidez. Ela não passa de uma polidez, de uma boa educação. Entenda, gratidão ela se reflete em gestos e falas. Eu agradecer por algo que eu pedi é gratidão, desde que seja
fruto de uma atitude interior, de uma atitude do meu coração. Mas se ela for fruto apenas de uma superficialidade, em que de um lado eu falo uma coisa, mas do outro lado eu falo mal, eu reduzo, eu abaixo, isso não é gratidão. Isso é egoísmo, é superioridade. É ser ingrato. E outra coisa que é ingratidão, que muita gente não sabe, é que quando você até sente grato, você, nossa, aquela pessoa fez isso por mim, muito bom. Mas se isso não se reflete em uma atitude do seu coração, seja orando e abençoando essa pessoa, você está sendo ingrato. Porque se é uma atitude verdadeira, plena pela fé, a fé é uma ação. Então se você não faz nada, nem dá um glória a Deus pela vida daquela pessoa, será que você está grato mesmo? Ou é apenas um sentimento passageiro? Gratidão é muito mais profundo do que vocês podem imaginar. Principalmente na sociedade que a gente tem vivido hoje. A gente tem vivido uma sociedade conhecida como a sociedade do espetáculo. Nas redes sociais, as plataformas digitais são literalmente palcos, plataformas. Para que as pessoas mostrem o seu lado melhor. Mostrem aquilo que elas são capazes de fazer, o dinheiro que elas estão acumulando, como elas são influenciadoras, milionárias, ricas. E isso naturalmente gera em nós um sentimento de crescimento. Um crescimento que é bom. Um sentimento que foi criado por Deus, porque Deus não criou a gente para miséria. Deus não criou a gente para ficar sobrevivendo, mas para uma vida de abundância. Então o sentimento de crescimento é bom. Só que quando ele é não no Deus bondoso que dá tudo isso, as coisas se tornam um ídolo. E se as coisas se tornam um ídolo, você vai virar uma pessoa insensata, mesmo achando que está arrasando, que está abalando. Porque as ações de graças são sabedoria. Se colocar debaixo de Deus e falar: Deus, eu sei que tudo isso que o Senhor me deu, que é bom, veio de ti, não veio do meu esforço próprio, obrigado. É você ser sábio, porque você entende que no dia que você sair da vontade de Deus, no dia que você se desviar, a força do seu braço não vai ser forte o suficiente para manter aquilo que Deus tem para você. E nessa sociedade do espetáculo que a gente tem vivido, quanto nós temos consumido, nos alimentado e também propagado esse tipo de discurso? Cara, Deus nos ama. Ele fez tudo o que nós precisávamos, já foi feito na cruz. Por que é que precisamos o tempo todo nos comparar com as vitórias e derrotas das outras pessoas? Como se Deus tivesse lá no céu, no livro da vida, um ranking. Ah, esse filho aqui fez tantas coisas, esse aqui está em segundo lugar porque ele hoje mentiu. Mas Deus não está preocupado com os resultados, Ele está preocupado com o seu coração. Aleluia. Os resultados, se não forem consequência disso, vêm do esforço próprio do seu braço. E como Paulo uma vez disse, tudo que ele fez na força do próprio braço, ele considera como esterco. Se nós não conseguimos olhar para a vitória dos nossos irmãos e não vem uma alegria, primeiro, não se condene, porque o diabo vai continuar lançando setas. Porque é natural a gente querer se comparar. É natural você falar: cara, eu estou há tanto tempo tentando, ele conseguiu tão rápido. Às vezes primeiro que você não sabe o que ele fez para chegar ali. Mas é normal o sentimento vir. Só que a gente não vive por sentimentos, amém? Nós vivemos pela fé. Então, pela fé, mesmo que esteja doendo, mesmo que eu me sinta injustiçado, mesmo que as coisas naturais queiram me tirar do posicionamento de fé, do posicionamento correto, Pai, muito obrigado pela vitória do meu irmão. Que ele possa crescer mais e mais, impactar muito mais vidas. E aquilo que vai sair de sua boca vai entrar para os seus ouvidos e vai gerar fé no seu coração. Mesmo que não sinta, não viva pelo que você sente. Porque se você viver pelo que você sente todos os dias, você vai viver uma inconstância infernal que destrói a sua vida. E eu falo como alguém que já viveu essa inconstância. 15 anos de igreja, de crente. Vocês acham que os 15 anos foi sem ouvir a palavra de Deus nunca? Não, eu lembro que eu aceitei Jesus umas 15 vezes também. Com medo de ir para o inferno. Eu lembro até hoje, uma vez eu fiz uma besteira no colégio, e aí eu cheguei para o meu pai: eu preciso aceitar Jesus, porque eu vou ser expulso do colégio. Aí eu aceitei Jesus, não fui expulso, e eu estava na semana seguinte numa social fazendo besteira. Tem que vir do nosso coração. Lá em Tiago 4:1 fala: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês?
Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções. Com o fim de gastar em seus prazeres. Com o fim de subir no ranking celestial. Com o fim de, mesmo que você não expresse isso, porque a maioria das vezes é velado, mas com o fim de que as pessoas olhem para a sua performance e no lugar de verem o grande Deus que atua através da vida dele, verem o homem de Deus que está sendo usado. E eu falo isso com muito temor, porque Deus está tratando isso no meu coração. Homens de Deus vão se levantar, e glória a Deus por isso. Nós temos muitos exemplos aqui na igreja, e glória a Deus por isso. Eu sou alguém que está convivendo mais tempo com eles, e realmente eu posso testemunhar isso para vocês. São homens de Deus, que inspiram na vulnerabilidade, na fé, na força. Mas eles não são Deus. E glória a Deus por isso. Pode botar o primeiro slide. Comparar-se é dizer para Deus que o que Ele fez para você não é bom o suficiente. E por isso você deseja viver a vida do outro. Deus tem algo especial para você. Deus te fez com um propósito específico. Ele fez o propósito e criou você. Porque Ele sabe que cada pessoa aqui tem o seu valor e Ele não compara os nossos valores. O que Ele compara não é você com fulano ou ciclano. Ele compara você com quem Ele te criou para ser. Fala, meu filho está se tornando mais parecido com Jesus? Está se tornando mais parecido com quem eu criei ele para ser? Tem uma música que eu gosto muito, eu sempre ministro ela quando eu tenho alguma oportunidade, que é: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Essa é a competição que a gente tem conosco. A competição que a nossa carne fica tentando ser avivada o tempo todo, mas a gente não pode deixar ela crescer, até porque ela não tem poder de nos tirar do lugar onde Deus nos colocou para estar. Ah, mas está muito difícil lutar contra os pensamentos, os sentimentos, as coisas. Cara, seu Deus é onipotente. Você acha que Ele não tem força para vencer isso? Não existe problema ou situação grande demais para o poder de Deus. Não importa o quão difícil esteja hoje. Ah, você está falando isso porque você não vive a vida que eu vivi, você não tem as dores que eu passei. Não tenho, eu tenho outras. E Deus continua sendo maior que todas, que as minhas e que as suas. Tantos testemunhos de pessoas grandiosas, usadas por Deus, com dores, com tristezas, com perdas. Não fica se prendendo a desculpas. As desculpas, elas vão te arrastar para o inferno. É pesado, eu sei. Infelizmente, não é muito incomum a gente ver cristãos que estão presos no egoísmo, que estão presos na ingratidão, que vivem murmurando. E eu lembro que quando eu lia Êxodo, do povo hebreu, reclamando o tempo todo de Deus ter tirado eles do Egito e ter levado eles para o deserto. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu ficava, meu Deus do céu, que povo chato. Como eles são imaturos, tolos. E eu lembro que eu estava lendo uma vez e Deus, Tiago, você é igualzinho. Murmuração destrói as nossas vidas. E quanto mais a gente deixa essa amargura, essa dor, essa insatisfação entrar em nossos corações, mais a nossa fé é minguada. A fé vem pelo ouvir. E nosso pastor Humberto deu um exemplo hoje de manhã, que quanto mais insatisfeito você está, mais você atrai pessoas insatisfeitas. É incrível. Isso aconteceu comigo também. Uma situação tinha acontecido, que eu tinha sido injustiçado, e foi incrível que na mesma hora apareceu 5 pessoas que também tinham sido injustiçadas do mesmo jeito pela mesma pessoa. E é incrível como isso aumenta e vai virando uma bola de neve até que você começa a duvidar até de Deus. Deus, essa pessoa, o Senhor chamou ela, mas ela não é tudo isso não. Será que o Senhor acertou? Cuidado com o que você tem ouvido e com as associações. Murmuração chama mais murmuração. Aleluia.
Você pode dar um glória a Deus aí enquanto eu dou um gole d'água. Aleluia. Esse culto é um culto para você analisar a si mesmo. Isso não é para trazer condenação. Porque se você está ouvindo isso, é porque Deus está te tratando. Deus quer falar isso com você e falar: filho, está na hora de amadurecer, está na hora de crescer, está na hora de fechar algumas brechas. Está na hora de entender que seu valor não é baseado no que as pessoas dizem sobre você, nos seus méritos próprios, mas é baseado no que eu te criei para ser. Você é meu filho, você é amado, você é querido. Eu não te julgo pelas suas fraquezas, eu te dou força. Eu não te julgo pelas tuas falhas, eu te santifico. Isso é o que Deus quer falar para vocês hoje. Você pode ser grato por isso, sem minimizar o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Você pode ser grato por Deus estar tratando o seu irmão também. Ele ser tão bondoso que Ele tem espaço para você, para o seu irmão e para o mundo todo. Até porque se Deus não tivesse espaço, quem tem certeza que você seria escolhido? Então não entra nessa caixinha. Jesus morreu por todos. E Deus olha para a igreja como um corpo. Ele vê a comunidade, mas Ele também olha para cada um individualmente. Então Ele olha para você, Ele olha para as dores, Ele olha para as tristezas. Ele olha para aquilo que está machucando o seu coração. E uma palavra de vida como essa, tantas ministrações que a gente tem no Ministério Verbo da Vida, são para te fortalecer, são para te tirar dessa mazela que o diabo está tentando te colocar. Deus te chama para algo grandioso. Não deixa a murmuração derrubar, destruir aquilo que Deus tem para você. E é por isso que eu gosto de falar que o que é que a gente realmente merece? É bom entender isso. Porque muito da murmuração vem por a gente achar que nós somos melhores do que realmente somos. A Bíblia manda a gente ter um pensamento equilibrado sobre nós mesmos. Lá em Romanos 3, versículo 9 a 12, fala assim: que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecaram, no 23 agora no caso. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Isso aqui ele está falando do velho homem. Não é mais você. Amém? Não é mais você. Se não houvesse Deus para te salvar, você conseguiria pagar o preço do pecado? Então o que é que você merece de fato como alguém longe de Deus? Pela sua força do seu próprio braço, o que é que você merece? A morte, o inferno. Então quando você olha para a vida do seu irmão e você não consegue ser grato pelo que Deus está fazendo na vida dele, se achando superior, você está dizendo que a obra de Deus não foi perfeita e plena em você porque você fez sozinho, você é capaz de fazer sozinho. Aleluia. Mas glória a Deus por Deus, né, gente? Porque apesar da gente merecer o inferno pelos pecados, alguém aqui nunca pecou? Deixa eu ver se eu... Todo mundo pecou. Na continuação de Romanos 3, ele fala assim, 3:21. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. No versículo 25 fala: Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isto porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Se tinha punição no pecado, era para você pagar essa punição. Então Deus deixou impune. Jesus pagou o preço por você. Será que a gente não tem pelo que agradecer? Será que a salvação não é o suficiente para a gente se alegrar com o que Jesus fez, com a obra de Jesus? Eu não estou condenando você a almejar coisas grandes. Eu falei no começo que é importante a gente crescer, uma visão de crescimento e expansão, porque é isso que Deus tem para os seus filhos. Mas se isso não vem de um lugar de gratidão, a gente sempre vai correr na corda bamba de colocar as outras coisas no lugar de Deus. Lá em Romanos 1 fala sobre isso. Por não darem graças, os homens colocaram a coisa criada no lugar do Criador e se tornaram tolos.
Isso é uma vacina para a sua vida. Para que você não se deixe levar por aquilo que o mundo está pregando. O mundo sempre vai apontar dedos, querer derrubar as pessoas. Você não tem como você se sentir seguro no mundo. Porque um dia pode ser você. Porque da mesma forma que você abre brecha para falar mal de alguém, alguém pode estar falando mal de você. Por que a gente não pode ser o agente transformador do lugar onde a gente está? E é isso que eu creio, do fundo do meu coração. E é essa mensagem que Deus tem trazido para o meu coração nesses últimos dias. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século. A gente está num século deplorável, onde o diabo está agindo e destruindo vidas. Mas eu não vou me conformar. E se a minha geração está perdida, que eu seja alguém que vai ser um agente transformador para o lugar onde eu estou. Porque inconformados com o mundo, nós podemos gerar transformação, porque o poder não está em nós, está em Cristo através de nós. E quando a gente atua através de uma ação de graças, a gente permite que Deus flua em nós, porque nós não colocamos barreira para o poder dele. A gratidão é poderosa para transformar nossas vidas. Ela é uma chave que aumenta a nossa fé, que gera multiplicação, que gera o crescimento e abre portas para aquilo que Deus tem para você. Quando você tira os olhos do que Deus está fazendo na vida dos outros e começa a olhar para Ele, agradecendo a Ele, sendo grato pelo que Ele tem feito, pelas coisas incríveis que Ele tem, Ele vê seu coração e Ele entende: esse meu filho não está preso nas coisas do mundo, então eu posso dar. Talvez aquilo que você tanto almeja não tenha vindo, porque isso vai se tornar um Deus na sua vida. Porque você não tem maturidade para ter isso. Isso é um cuidado de Deus. Não é que Deus não quer te dar, Ele quer. Só que Ele quer que você amadureça antes. Eu não vou dirigir um carro até fazer 18 anos e tirar uma carteira. Temos que amadurecer. Temos que aprender essa palavra e não só aprender e ouvir, porque se você chegar em casa hoje, não refletir, não meditar naquilo que está sendo pregado e simplesmente dormir, amanhã, no mais um dia no seu trabalho, você entrar numa roda de fofoca e não ser o agente transformador lá, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Tantas palavras a gente tem pregado, as palavras só se tornam vida quando a gente vive, quando a gente pratica. Glória a Deus. Não há nada de bom que o homem tenha que não tenha vindo de Deus, que não tenha sido dado por Deus. Tudo de bom que você tem. Esse ar-condicionado na igreja que você tem tão maravilhosa, que está aberta num dia chuvoso, para você poder crescer e amadurecer. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Uma igreja que investe nos perdidos, investe nos pobres. A roupa que você está usando, quem está assistindo aí na internet, o celular que você tem, o computador que você tem, glória a Deus por isso. Eu tenho um hábito, eu tenho buscado sempre trazer um pouco mais de produtividade para a minha vida nesses últimos tempos. E eu tenho o hábito de todos os dias anotar algumas coisas sobre o meu dia. Uma nota para o dia, como eu me senti durante o dia, as mentiras que o diabo disse para mim, e o confronto para essas mentiras, e motivos de gratidão. Eu gosto de anotar tudo, eu sou bem cartesiano às vezes. Inclusive, para a ministração de hoje tem 13 páginas, para vocês terem noção. Eu gosto de tudo bem regradinho. E é incrível como tem dias que tem muitas mentiras do diabo. Eu anoto para poder confrontar com a fé, porque todo dia eu faço minha declaração de fé também. E quando eu vejo as mentiras do diabo, eu falo: isso é mentira. Isso aqui que surgiu na minha mente nesse momento, eu posso confrontar com esse versículo, eu posso confrontar dessa forma. E tem dias que não tem mentiras, tem dias que a seta não vem. Tem dias que não tem pensamentos negativos. Mas nunca teve um dia que não tinha uma coisa para eu agradecer. O pior dia, o dia que eu estava mais destruído emocionalmente, eu sempre tinha algo para agradecer. Talvez se você desviar um pouco os olhos da dor e do problema e olhar para tantas coisas boas que você tem, o problema suma. Porque às vezes a gente cria os problemas. Eu já servi ao Exército Brasileiro em 2021. Eu sou aspirante do Exército e teve uma semana que foi a semana do campo. A gente ia para o meio do mato, passar uma semana no mato, apanhando, sem dormir, passando fome. Eu lembro que eu emagreci 6 quilos. Cheguei em casa parecendo uma caveira. Eu lembro que eu tomei 5 banhos e não saía o cheiro de furdunço das minhas mãos.
Minha mãe até tirou uma foto minha das minhas unhas, tudo cheio de corte, estava bem pesado. E eu lembro que na mesma semana meus amigos tinham ido para Salvador para comemorar o aniversário de um amigo meu. E aí no meio da semana eu estava lá no campo, com um capacete na minha cabeça, um fuzil na mão, uma mochila de 10 quilos nas costas, deitado assim, ó, no meio da lama, olhando para o céu. E veio: Deus, por que eu estou aqui? Eu não quero ser militar. A veia militar foi do meu pai para o meu irmão do meio. Não veio para mim, eu sou o cara da comunicação. E a murmuração veio. Eu lembro que eu estava só eu e Deus aqui, e as pessoas ao meu redor, como é muita gente jovem, sem maturidade, muitos não têm família e tudo mais, muitos não têm estrutura emocional para lidar. Graças a Deus eu fui criado por um general, né, um coronel. E aí todo mundo tinha ataque de pânico, ataque de ansiedade, e eu só tinha raiva. Oh Deus, por que é que eu estou aqui? Meus amigos estão na praia curtindo, e eu estou no meio do mato, suado, fazendo xixi num potinho. Oh, gente, é tão... E aí eu lembro que eu olhei para o céu, vi as estrelas, longe da civilização. E Deus falou algo muito forte no meu coração. Primeiro veio como uma paz. No meio da murmuração, parecia que todos os problemas tinham sumido. E isso foi durante um intervalo que a gente teve, eu estava sentado no chão, de 5 minutos entre duas instruções. E veio muito forte a certeza e convicção. Tiago, por que é que você está preocupado? Você não é daqui. As dores, os calos no seu pé, a fome, tudo isso é passageiro. Você é um ser eterno. Agradeça por isso. E todas as dores, tribulações, tristezas, guerras que você tem, são para te fortalecer. Pode passar o slide. Gratidão é uma disposição de ânimo, virtude moral, hábito, emoção, traço de personalidade, de perceber, independentemente das circunstâncias, o quão abençoado você é. É reconhecer motivos para ser grato em qualquer circunstância e, sobretudo, manifestar gratidão em atos, palavras e ações de forma irrestrita. Sabe quando Deus pede para você, talvez, mudar de departamento? Ou talvez dar um abraço naquela pessoa que te irritou? Ou talvez abrir mão dos seus negócios para servir a Deus na igreja? E deixar de ganhar 100 milhões para ganhar 2 mil reais? Independentemente da circunstância. Obrigado, Jesus. O Senhor tem o melhor para mim. Quantos testemunhos de gratidão que a gente não tem dos missionários que vão ser enviados para países perseguidos? Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos um pedaço de Bíblia para ler hoje na prisão. Glória a Deus! Enquanto você está reclamando que o carro não chegou. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pela libertação. Obrigado pelo Teu mover, Pai, em nós. De forma irrestrita. Gratidão é no seu dia a dia você não pecar porque você é grato a Deus, que Ele te transformou e te mudou, que você não vai pecar, não vai, você vai obedecer. Você obedece porque você é grato a Deus. Você obedece aos seus pais porque você é grato aos seus pais. Você dá um passo a mais, anda uma milha a mais, porque mesmo que aquela pessoa não tenha para te recompensar, você tem um Deus que recompensa. E você é grato a esse Deus. Pode passar o slide. Ser grato é entender que aconteça o que acontecer, você sempre vai ser vitorioso. Sabe o que é interessante com quem anda em gratidão? Não tem momento ruim para essa pessoa. Ela está andando na dor, na tristeza natural, humana, que as pessoas olhariam e falariam: meu Deus, como é que ele está vencendo isso? A pessoa está: isso está me fortalecendo. Essa luta está vindo, mas eu sei quem foi que me enviou. Quem te enviou é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, comandante do maior exército, mais poderoso exército. E se você é enviado pelo maior, por que é que você vai ter medo de coisas pequenas?
É você entender que mesmo no momento de dor e de luta, você já venceu. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores, independentemente da circunstância, independentemente do problema, independentemente do obstáculo que se levanta, às vezes até da sua capacidade humana de fazer, que você sabe que você não consegue, mas você agradece a Deus, porque nele você é mais que vencedor. Você é vitorioso, você pode, você é capaz. Deus é muito bom, gente. Nossa, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por sermos mais que vencedores. Pode passar o slide. Eu trouxe a ciência confirma a fé. E eu trouxe alguns cientistas que têm, alguns não, eu trouxe só um, mas eu não sei nem quem é. Mas eu achei algumas coisas sobre a ciência comprovando a fé e o poder da gratidão. E esse cientista fala, nossa pesquisa, ele fez uma pesquisa com milhares de pessoas para ver quem era grato e quem não era grato no seu dia a dia. Ele fala, nossa pesquisa mostrou que pessoas que comunicam a gratidão possuem emoções mais positivas, como alegria, entusiasmo, amor, felicidade e otimismo. Além disso, essa prática protege de sentimentos negativos como inveja, tristeza, ressentimentos, ganância e depressão. Talvez você esteja preso na tristeza, na dor, na luta, porque você não tem olhado para a alegria e a grandiosidade que Deus tem para você. Às vezes a gente está querendo a cura divina para a depressão, para a tristeza, para aquela situação que você já tentou de tudo e não consegue. E aí a resposta, a própria ciência prova. Deus é a nossa resposta. Ele é a solução para a sua vida. É importante você buscar outros meios, mas nunca que os outros meios sejam prioridade na sua vida. Porque Deus é nosso Deus. Ele é o primeiro lugar. Na verdade, Deus não é o primeiro lugar. Porque se Ele é o primeiro lugar, significa que Ele está no ranking. E que Ele pode cair. Deus é tudo na nossa vida. Que Ele não seja o primeiro lugar, que Ele seja o centro. Que na sua vida não exista um gospel e secular. Meu trabalho é meu trabalho, não mexe ali. Deus, eu sou do senhor da igreja, a minha família, no trabalho ali é muito difícil não. Deus é centro, Ele é tudo. Que Ele possa ser tudo nas nossas vidas, que nós possamos viver andando em gratidão. Pode passar o slide. O mesmo cientista, o indivíduo grato é capaz de lidar com mais eficácia com o estresse diário, sendo mais resiliente aos traumas e se recupera mais rápido de doenças físicas. Ele é capaz de se relacionar 2 a 4 vezes melhor com o próximo. Então quer dizer que eu ser grato pode ajudar na minha dor do joelho? Pode. Porque Deus é Deus de tudo. Ele é poderoso. Ele é o Deus da cura. Eu não consigo fazer amizades, eu sou tímido. Agradece a Deus por você poder falar. Agradece a Deus por Ele estar gerando algo no seu coração. Agradece a Deus por Ele estar te dando oportunidade. E a capacidade vai vir. O poder vai vir, pode passar. Você tem crescimento na área da vida em que você manifesta a gratidão. Onde você não é grato, é impossível crescer. Tem uma passagem na Bíblia, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não vi Jesus ali clamando, Deus, multiplica o pão, por favor, para alimentar essa população. Eles precisam do pão, Jesus, dá o pão para eles. Ergue o pão, dá graças. Obrigado, Jesus. Gratidão é uma chave de multiplicação. É uma chave de crescimento. É uma chave de abundância. Quer crescer na sua vida? Seja grato pelo que você tem. Gratidão não é conformismo. Já tenho tudo, obrigado Deus, não preciso de mais nada. Não. Até porque você se conformar com a vida que você tem é você diminuir o poder de Deus. Dizer que Deus não tem poder para fazer mais. Às vezes é pautado na fé, no medo, desculpa. Às vezes o comodismo é pautado no medo. Cara, Deus, eu gosto de me derramar mesmo na presença de Deus, quando eu entro no momento de gratidão. Porque eu entendo que se eu estou aqui hoje, não é porque o pastor Humberto lembrou de mim. Não é isso. Se você está aqui hoje, não foi porque alguém um dia simplesmente do nada te deu um abraço e disse que Jesus te ama. Foi porque o próprio Deus olhou para você e falou, filho, vem. Volta. Estou com saudade de você. Esse é o lugar para você estar.
Gratidão é uma ferramenta espiritual, sobrenatural, que vai te mover em prodígios, milagres e maravilhas. A murmuração vai minguar a sua fé. Vai tirar você do lugar de onde Deus tem para você. Às vezes você é exaltado e você não consegue agradecer a Deus, e você não consegue ver o crescimento, porque aquela frase, a última, é tão importante. Às vezes você até cresce, humanamente falando, você ganha mais dinheiro. Você é exaltado pelos homens. Às vezes isso até acontece, mesmo você sendo ingrato. Mas no seu interior você nunca vai ser satisfeito. Porque para quem murmura, para quem é ingrato, nada é o suficiente. Você pode estar pensando, hoje eu preciso de dinheiro. Lembra aquilo que eu pedi para você pensar no começo? O que é que você está precisando? Não pare de orar por isso não. Não pare de crer nisso não. Deus vai trazer. Mas se você não for grato por aquilo que você já tem, quando vier, você não vai ser grato quando chegar. Você não vai conseguir olhar e agradecer a Deus. Porque é um estilo de vida. E se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Você não vai ser fiel no muito também. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que uma vez, minha mãe, meus pais na verdade, a história é forte, assim, para criança que aconteceu. Eu queria um brinquedo, e meus pais foram para o atacado comprar um brinquedo para mim. Aí eu, pai, eu quero aquele brinquedo que meus amigos estão tendo também. E aí, meus pais foram e voltaram, e meu pai viu um brinquedo muito mais caro, um batalha naval, muito mais caro, muito mais tchan. E ele chega em casa todo feliz, contente para me dar o presentão. Primeira coisa que eu olhei e falei, esse não é o brinquedo que eu quero. Eu comecei a chorar porque eu não tinha o brinquedo que eu pedi. Minha mãe, é? Tá chorando aí? Beleza. Não, foi meu pai. Virou para a secretária que trabalhava lá em casa. Irmã, pro seu filho. Na mesma hora. Não, meu brinquedo, não. Gente, e a secretária nem para... Não, dê para ele, é um menino. Não, ela pegou, abraçou, levou para o banheiro de trás da casa, escondeu para eu não achar. Eu fui no banheiro procurar e eu não o encontrei. E aí eu falava, me dá meu brinquedo. Ela, não, é meu. Gratidão é entender que às vezes Deus vai te dar coisas que você não quer, mas é o que você precisa. E às vezes é até melhor. Como Deus vai te dar o melhor se você só se satisfaz se for do seu jeitinho? Como Deus vai te levar para um lugar extraordinário se para você o ordinário é o suficiente? E são dois lados. Porque Deus quer te levar para o extraordinário. Só que já existe extraordinário no ordinário. E você não enxerga o extraordinário se você não for grato. Pastor Joás falou isso na reunião do Glória Maior. Ele falou, eu sou grato a Deus por tudo. Eu não lembro nem um exemplo. Se eu chegar em casa para tomar um banho quente, num dia frio. Nossa, obrigado, Jesus. Isso é motivo de ser grato. É o extraordinário de Deus no ordinário. Quando você é grato, você descobre que você já vive algo maravilhoso. Que você já vive uma vida que muitas pessoas queriam ter. E não é para a gente se ensoberbecer. Mas é para a gente agradecer. Porque através da grandiosidade que Deus quer colocar a gente, Ele vai alcançar pessoas que precisam disso que é em você. Gratidão é uma chave de crescimento, a gente foi chamado para a vida de abundância, fomos. Queremos, oramos, cremos, dançamos. Mas não é para nosso próprio benefício, ensoberbecimento, superioridade, para a gente poder olhar para as pessoas e ver as pessoas aplaudindo. Uau! Mas é para que a gente possa sempre ter para dar. Mas é para que a gente possa ser mão de Deus na vida de outras pessoas. Talvez a pessoa que você tem murmurado, que você tem reclamado, que você não tem celebrado a vitória dela, seria a pessoa que seria a mão de Deus para você, para te exaltar, para te erguer. Talvez quando você encontra uma situação de dor, é um teste para ver se você vai ser capaz de alcançar uma responsabilidade maior. Até porque crescimento traz responsabilidade. E responsabilidade requer um coração totalmente quebrantado na presença de Deus, porque senão você não vai ser capaz de suprir
as demandas. Gratidão é uma chave prática, diária, vinda de um estilo de vida que se torna um hábito. Quando você entende que gratidão é uma forma de se viver todos os dias, você entende que não é sobre vir no culto e antes de começar a pregação a gente levantar as mãos e agradecer a Deus. Mas é sobre na sua casa, você limpar o seu quarto. Isso está sendo para mim, né? Você limpar o seu quarto. Você limpar o seu quarto, a sua casa. Você fazer a melhor refeição para o seu marido. Você passar aquele tempo estudando um conteúdo de matemática chato que nem você entende com seu filho. Quando você vive em gratidão, uma excelência brota no seu coração. Porque você entende que andar mais uma milha não é um fardo pesado, mas é algo natural. Vem da sua nova natureza. O velho homem não merecia nada. O velho homem merecia o inferno. Graças a Deus por Deus, que nós não somos mais o velho homem. Graças a Deus por Deus, porque Ele vê falhas, feridas, fraquezas, vê tudo isso e fala: filho, bora crescer, bora levantar mais pessoas, bora avançar mais, bora que tem mais coisa que eu tenho para você. Esse é o nosso Pai. Ele é um Pai que acredita no seu próprio poder para nos transformar. E o que a gente precisa fazer? Fé, crer e deixar que Ele atue. Não deixar que a murmuração e essas práticas erradas que a gente tem de inveja, de dor. Cara, se você reconhece isso no seu dia a dia, é involuntário por conta de uma vida que a gente tem pautada na sociedade de hoje. É normal. Hoje a gente vê para as pessoas e vê tantas pessoas presas na inveja, no egoísmo, na avareza. Então o sentimento vai querer vir mesmo, as setas malignas vão querer vir mesmo. A mente não quer ser renovada. O cérebro humano, na verdade, ele não gosta de gastar energia se transformando. Até porque a zona de conforto é mais confortável. Tem que ter uma intenção nossa, uma intencionalidade, um esforço. De falar: Deus, isso é difícil para mim, mas para o Senhor não é. E se o Senhor está comigo, não é difícil. Eu já sou mais que vencedor. Eu já sou filho, eu já sou amado. Eu sou abnegado, eu sou generoso. Eu torço pelos meus irmãos. Eu sou amigável. Eu amo a minha família. Eu fui abusado, eu fui ferido. Pai, obrigado porque o Senhor me fez sobreviver a isso. Obrigado porque o Senhor me deu uma maturidade, uma excelência e uma oportunidade de ser testemunho na vida de outras pessoas. Que o Senhor é real e que o Senhor é Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Louvor pode vir. Nesses 2 últimos minutos que eu tenho, que a gente pratique isso agora com uma intencionalidade real. Quero que você olhe para aquilo que está no seu coração, para aquilo que ainda precisa ser lapidado pelo Senhor. E agradeça a Deus por essa lapidação. Agradeça a Deus por ter um pastor que te exorta, por ter um líder que te corrige, que aperta o calo. Agradeça a Deus porque aquilo que aconteceu no seu passado não te define mais. O pecado que você luta já foi vencido. Use esse momento para agradecer enquanto o louvor canta.